Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, me chamo Pedro. E hoje eu vou te ensinar como o proprietário do MEI tem que fazer para calcular o valor que deve ser informado lá na declaração de renda da pessoa física, referente ao faturamento informado lá na declaração anual do MEI. Então, se você for MEI, se esse assunto for do seu interesse, já marca esse vídeo como gostei, já segue o canal, que isso é muito importante para a gente saber se o conteúdo que a gente está criando aqui é relevante para você que está aí assistindo. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que o MEI ele não se confunde com a pessoa física. Então a pessoa física, o seu CPF tem as obrigações e o seu CNPJ, o seu MEI, ele tem outras obrigações perante a Receita Federal. Então o MEI todos os anos ele precisa informar para a Receita qual foi o faturamento bruto no ano anterior e a pessoa física precisa informar para a Receita Federal também quais foram os rendimentos tributáveis, recebidos também no ano calendário anterior. Então aí, dependendo dos valores que você faturou no seu MEI, dependendo da estrutura lá das suas despesas, se você teve lucro, talvez você, além de ter que fazer a declaração anual do seu MEI, talvez aí você tenha que informar para a Receita Federal também os valores que você recebeu a título de rendimentos, oriundos desse MEI que você administra. Então eu vou te mostrar como fazer esse cálculo para evitar aí que você tenha problemas com a Receita Federal. Então, o primeiro passo para a gente definir qual valor o MEI deve informar na declaração de renda da pessoa física referente ao faturamento, o primeiro passo é a gente encontrar o lucro, o lucro do negócio. Então, a gente vai, conforme o exemplo, a gente adotou aqui um rendimento de R$65 mil, como receita bruta para o ano de 2020 e como despesas a gente utilizou como exemplo aqui R$8 mil, Então essas despesas elas podem ser água, luz, internet, aluguel e também as compras. Então, por exemplo, se o MEI ele for uma indústria, ele pode utilizar lá as compras de insumos para ser utilizado como despesa, Então todas essas compras que ele fez vão ser abatidas do faturamento, da receita bruta para chegar então no lucro. Assim como o MEI também, se ele for prestador de serviço, ele pode abater as compras lá de materiais que são utilizados durante a prestação de serviço e também se ele for uma empresa comercial, ele pode abater lá o custo das mercadorias para revenda, ele pode abater também aqui do faturamento para encontrar qual foi o lucro do negócio. Muito importante que sempre que o MEI ele informar um valor para fins de cálculo, de apuração de rendimentos da pessoa física, muito importante que todos esses valores aqui eles sejam comprovados, com documentos. Porque se você fizer esse cálculo aqui, você vai colocar lá na sua declaração de renda da pessoa física o valor e vai transmitir para a Receita. Pode que a Receita faça uma vistoria, faça aí uma análise das suas contas, uma auditoria que a gente chama. Então nessa auditoria a Receita pode pedir os comprovantes dessas despesas aqui que você utilizou para diminuir o lucro, porque diminuindo o lucro você diminui o valor que tem que pagar a fins de imposto de renda. Então é muito interessante, recomendado que sempre que for informar um valor como despesa, que tenha o hábito de guardar esses comprovantes, porque eles podem ser solicitados sim pela Receita. Uma vez que a gente achou o lucro, a gente guarda esse valor e a gente vai para o passo número 2. No passo número 2 a gente vai encontrar qual é que é o valor da parcela isenta que a gente tem que declarar lá no imposto de renda da pessoa física. Então a Receita Federal ela definiu o seguinte: já que o MEI ele não é obrigado a ter contabilidade, ter uma escrituração, a sistemática para definir os valores que a pessoa física deve declarar como administrador desse MEI, a sistemática é utilizar um percentual de presunção conforme o ramo de atividade do MEI. Então, se o MEI ele for comércio, indústria ou transporte de carga, o percentual de presunção que vai definir qual o valor da parcela isenta é de 8%. 16% para transporte de passageiros e 32% para serviços em geral. Então aqui para fins desse exemplo a gente vai usar os serviços em geral, que é uma parcela de 32%. Então a gente faz o seguinte: para definir a parcela isenta, a gente multiplica então o percentual de presunção conforme o ramo de atividade pela receita bruta. Então aqui nesse caso, como a nossa receita bruta ela foi de R$65 mil, logo a gente vai ter uma parcela isenta que deve ser declarado lá no imposto de renda, lá em
rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 20.800, tá? Feito, passo número 2, a gente vai para o terceiro passo, que é o mais importante. É onde a gente vai encontrar a parcela tributável, que deve ser informado lá em rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica. Esse valor vai definir se o proprietário do MEI, se a pessoa física está obrigado ou não a transmitir a declaração de renda, tá? Então, para achar esse valor aqui tributável, a gente vai trazer lá do primeiro passo, a gente vai trazer o resultado que é o lucro, né? Então a gente tem R$ 57 mil e a gente vai subtrair desse lucro a parcela isenta, lá do passo número 2. Então a gente vai ter R$ 20.800. 57 mil menos R$ 20.800, a gente tem uma parcela tributável, então, né, de R$ 36.200. Então a gente precisa informar esse valor, esses 36.200, lá em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e informar como pagador desses rendimentos o CNPJ do seu MEI. Então, para deixar um pouco mais claro, o que significa? Significa que você recebeu R$ 36.200 tributáveis, né, para administrar o seu MEI. Então, de todo aquele valor que o seu MEI faturou, R$ 36.200 precisam ser considerados como rendimentos tributáveis, tá? Como o regulamento do imposto de renda, né, ele define que quem faturou, né, como rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 precisa fazer a declaração. Então, nesse exemplo aqui, se esse MEI, né, fosse real, essa pessoa ela estaria obrigada, então, a transmitir o imposto de renda da pessoa física, tá? Então, muito importante cuidar, porque muitas pessoas, muitos proprietários de MEI, eles acabam colocando um valor alto lá na declaração anual para fins de comprovação de renda, tá? O que acontece é que a Receita Federal vai receber esses valores, vai processar dessa mesma forma, vai fazer esse mesmo cálculo aqui e vai constatar que você deveria ter entregue então a declaração de renda da pessoa física, por conta dessa sistemática de cálculo aqui, tá? Então, muito importante, sempre que fizer o cálculo também, guardar todos os comprovantes de despesas, né, para porventura a Receita Federal aí fizer uma auditoria nas suas contas, você consiga comprovar e não ter nenhum transtorno aí nesse sentido, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha ajudado você aí que é MEI, né, que tem essa dúvida de quanto declarar o seu imposto de renda da pessoa física. Então essa é a metodologia correta a ser aplicada. Espero que tenha ajudado aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, pode mandar uma mensagem que a gente vai estar à disposição para sempre estar ajudando vocês, tá bom? Grande abraço.